Palavras não podem descrever adequadamente a corrida que eu diria ser para a irracionalidade que caracteriza o mundo e a cultura ocidental de hoje. Ataques totalmente absurdos de todos os lados. A tolice, ela se tornou o alimento diário. O anormal se tornou a norma no nosso dia a dia. E há alguns exemplos óbvios disso diante de nós. Muitos de nós agora vivemos em um mundo onde certas teorias da ciência, entre aspas, como a evolução, são tidas como uma base da verdade inatacável. As evidências, eles dizem, são claras e são implacáveis. Mas então, esses mesmos secularistas, não é? Esses mesmos arautos do humanismo secular, nos dizem que quando se trata de algo tão óbvio quanto o gênero de uma pessoa, a ciência é silenciada e a identidade do gênero é determinada em como nós nos sentimos e não pela ciência. Então, quando se trata de gênero, é dito, não pode estar errado quando parece tão certo. E o que eu sinto deve calar o que a ciência diz. Ou quando o mundo é exposto ao desmembramento e venda de partes fetais de bebês, a ciência nem é convidada para a discussão. Então, contanto que esse horror, o horror de tal prática, seja transferido da ilha iluminada por fatos frios, como devia ser, fatos frios e duros, para um escaninho genérico de expressões do tipo saúde feminina, então nós devemos estar convencidos de que tudo não passou de um alarme falso e de que aquele horror agora não é mais horror porque eu dei o nome de saúde feminina. Mas como foi dito, já foi dito, fatos são coisas teimosas. Fatos são coisas insistentemente teimosas. Mas sua teimosia torna-se insignificante em comparação com, eu diria, a tenacidade viciante de uma mentalidade secular que abraçou algo que ama e finge que aquilo tem alguma coisa de verdade ou ciência. Então, quando os espetáculos do secularismo veem os fatos, eles podem ajustar sua visão e seu vocabulário para fugir dos fatos. Se os fatos ameaçam esse compromisso secular e essas ideologias, eles podem mudar o foco de modo a se tornarem embaçados e irreconhecíveis e confusos só para eles empurrarem a agenda deles. E se acontecerem de eles verem algo que se encaixa em sua ideologia, eles olharão atentamente para aquilo e rapidamente apontarão para os olhos embaçados em nós e não na clara contradição que suas ideias carregam. Então o secularismo está avançando. E não está avançando devagar, está avançando rapidamente e, eu diria, com artilharia pesada. A única opção que o humanismo secular e o secularismo oferece, é ou você entrar para o exército e ser então contabilizado como mais um, ou você vai ser contabilizado como dano colateral, não é? Que precisa ser eliminado. E o secularismo, então, ele marcha com paixão, ele marcha com propósito e sem precedentes e com uma resolução sincera. Aqueles que não estão conosco são contra nós. Esse é o mote do humanismo secular. Ou você é por nós ou é contra nós. Infelizmente, eu diria que um monte de cristãos agora estão com eles, não estão contra.
não é? Preferiram ficar contra a clara verdade e a racionalidade. Mas esse regimento resoluto, ele tem um sério problema de raciocínio, um sério problema. Se alguma vez aborda a questão, por exemplo, da própria existência, sempre falha. Por exemplo, Richard Dawkins, que é um ateu notório e famoso, por exemplo, no livro River Out of Eden, ele nos encoraja a lembrar que o DNA, e com DNA, Dawkins quer falar, quer dizer pessoas. O DNA não se importa com nada, é o que ele diz. O DNA simplesmente é, de acordo com ele. Portanto, diz ele, a nossa reação à multidão de problemas e a eventos ao nosso redor deve ser de indiferença impiedosa. Indiferença impiedosa, porque o DNA simplesmente é o que é e faz o que faz. O problema, porém, é que ninguém é indiferente, muito menos Richard Dawkins. Por que então apregoar tal indiferença, entre aspas, quando não parece haver sinais de indiferença em lugar nenhum, e muito menos nos cabeças do humanismo secular da nossa cultura? Então pode ajudar se sentarmos por um minuto para tentar obter um pouco de perspectiva. Nós precisamos ver o quadro geral que o secularismo e o ateísmo desejam que todos nós penduremos em nossas paredes e admiremos sem questionarmos. E a primeira coisa que eles querem é que vejamos em sua imagem o acidente absoluto e sem sentido da nossa existência. Nossa existência é um acidente sem sentido. A única razão de estarmos aqui, dizem eles, é porque, por acaso, estamos aqui. Não há nenhuma razão, não há nenhum propósito, não há nenhum design, nada significa, nada significativo, melhor dizendo, sobre a nossa presença no mundo existe. O mundo natural, ele é tudo que existe. E esse mundo simplesmente o trouxe a si mesmo a existência. E esse mundo sem sentido trouxe você à existência. Portanto, nada do que acontece com você ou do que acontece com qualquer outra pessoa ou com a sociedade importa. Porque nada importa, porque nada tem propósito. Em sua imagem da realidade, você não foi criado, você evoluiu. E sua evolução nada mais ou foi do que uma coleção aleatória de matéria e circunstâncias fortuitas, sem nenhum propósito. Então Dawkins, apesar de falar a respeito disso, Dawkins é tudo menos indiferente quando se trata exatamente do acidente aleatório e absurdo da evolução. Segundo ele, é absolutamente seguro dizer que se você ou eu encontrar alguém que afirma não acreditar na evolução, essa pessoa é ignorante, estúpida ou louca, ou perversa. Não é? E isso soa, me diga, como um homem indiferente que não defende seus pontos de vista? Ou seja, Dawkins está agindo como ele disse que todo mundo devia agir, porque não há nada significativo no mundo? Dawkins soa como um homem indiferente se você acredita ou não nas ideias dele? Lógico que não. Então vamos pensar da seguinte maneira: se você e eu somos como Dawkins, nos faz acreditar, tudo que a gente acha é só como o DNA está fazendo a gente achar. Não tem importância. Nós somos uma coleção casual de moléculas aleatórias, e por que isso importaria? Se nós, sendo só um conjunto aleatório de moléculas, se nós acreditamos ou não na opinião de Richard Dawkins, por que isso importaria? Se não existe nada como uma verdade, a não ser como o nosso DNA está conduzindo as coisas em nossas mentes. Então uma afirmação da visão de Dawkins não seria tão aleatória e acidental quanto uma negação dela. Se o que ele diz é verdade, a afirmação dele é uma coisa acidental e aleatória, e a minha discordância dele é uma questão
acidental e aleatória. Se a minha crença, da visão de Dawkins, não seria tão aleatória e acidental, então isso nega as afirmações que ele faz a respeito da realidade. Se a minha crença de que nós fomos criados por Deus nada mais é do que em função, ou uma função material de como o meu DNA está funcionando, por que ele se importa? Não é? Então, especificamente, porque isso teria importância tanto e despertaria tanta paixão em Richard Dawkins. Então, não é muito difícil começar a ver que o secularismo e o humanismo secular, com todos os seus irritantes e irracionalidades, é apenas um castelo de cartas. Um sopro arrasa todas as ideias, porque as suas próprias teorias penetram em seu núcleo como um vírus comedor de cérebro e torna todas as ideias do humanismo secular em algo inútil, baseado no próprio argumentação humanista secular. Então, a razão pela qual a mentalidade secular não pode viver com sua própria teoria é que, se a teoria for vivida, não sobrará nada do humanismo secular, do secularismo. Então, se Dawkins fosse levado realmente a sério, então um secularista que realmente vive como alguém estaria tão comprometido com a, entre aspas, indiferença impiedosa, que a única questão deixada para nós seria a que realmente Albert Camus deixou décadas atrás. A única questão é o suicídio. E isso também seria uma escolha indiferente, se você se suicida ou não, porque isso não tem a menor importância. Seria simplesmente como o DNA está levando as pessoas. Mas há algo mais que podemos ver na imagem distorcida, se olharmos bem de perto. Mesmo que o secularismo não tenha razão de existir, ele continua atirando diariamente no escuro, esperando sem rumo e acidentalmente atingir algum tipo de alvo em algum lugar. Ele tem atingido alvos em toda a nossa cultura, infelizmente, em muitos que se dizem cristãos. Por mais vazio e enfadonho que seja o secularismo, ele continua a se propagar sob o pretexto de virtudes imateriais e intencionais, como propósito, como esperança, como significado, mesmo que isso não faça sentido. Tudo que eles estão gritando é nada além do DNA dos telhados. Os secularistas tentam introduzir várias ideias grandiosas pelas portas dos fundos, enquanto eles falam nada além do DNA e nada tem sentido ou valor ou importância. Pelas portas dos fundos, eles tentam colocar ideias na esperança de eu e você sermos ignorantes o suficiente para não vermos. Infelizmente, não só no mundo, mas na igreja, há pessoas ignorantes o suficiente para não perceberem. Agora, por que eles fariam isso? Certa vez, eu vi um adesivo que dizia: desisti e me sinto muito melhor. Era para ser engraçado, é claro, mas me ocorreu que aqui temos um secularista honesto. É o que um secularista, ou você, ou qualquer pessoa que realmente abraça qualquer coisa do humanismo secular, deveria dizer. Aqui está uma declaração que reconhece que virtudes como esperança, elas são importadas artificialmente para uma mentalidade secular, porque a mentalidade secular não poderia falar sobre esperança, propósito, amor, certo, errado. Se a matéria é tudo que existe, se somos apenas uma coleção acidental de DNA, se a alma, como é tão comprado hoje em nossa cultura, infelizmente na igreja, se a alma é apenas reações bioquímicas do nosso cérebro e não algo imaterial, então coisas como esperança são vazias e completamente desprovidas de conteúdo e qualquer sentido. Por isso, um secularista, para um secularista, um humanista secular, esperança nada mais
do que a esperança na esperança, que não é esperança de forma alguma. Se a tua esperança é na esperança, você está falando algo sem sentido racional, porque a esperança para o secularismo não tem onde reclinar a cabeça. Ela tem esperança baseada em quê? Em fatos aleatórios, sem sentido? Não há espaço para esperança na pousada, no hotel secularista, no hotel do humanismo secular, na mente, se houver coerência lógica. A razão pela qual os secularistas tentam misturar ingredientes artificiais como esperança em sua receita desagradável é porque, como criaturas feitas à imagem de Deus, eles sabem que, no fundo, o mundo não é tudo o que existe. Na verdade, eles conhecem o Deus que continuam a evitar e a negar por motivos não de desconhecimento, mas motivos de amor. A luz veio ao mundo e o mundo amou as trevas mais do que a luz. Ou como Romanos 1, de 18 a 21, o apóstolo Paulo diz: porque o que é para ser conhecido a respeito de Deus, Deus os fez conhecer, e eles propositalmente negam isso. Então, como portadores da imagem de Deus, que de fato conhecem Deus, que devem representar, eles inevitavelmente importam elementos estranhos ao pensamento humanista secular. Então eles falam e discutem com paixão e não com indiferença. Eles eram para falar sobre tudo com indiferença. Morte, indiferença. Amor ou não amor, indiferença. Violência ou não, indiferença. Assassinato ou não, indiferença. Mas não é assim que eles agem. Eles agem com paixão, principalmente sobre suas próprias teorias. Eles acreditam numa verdade universal, ou seja, uma verdade que todos deveriam pensar como eles pensam, ao mesmo tempo que eles dizem que não existe uma verdade universal. Eles continuam, em face de seus próprios compromissos, míopes, a fingir coisas como propósito, amor, significado, esperança. Você vai ver o humanismo secular, os humanistas seculares, o secularismo falando em propósito, falando em amor, falando em significado, falando em esperança, quando eles dizem que nada tem significado, tudo é aleatório, tudo está indo para a morte e para o nada, mas eles falam em esperança. Eles falam que tudo não passa de reações bioquímicas, mas falam de amor, de propósito. Eles estão, de alguma forma, incluídos, entre aspas, em seu DNA, mas tais coisas não podem ser encontradas no nosso DNA. Não importa o quão poderoso seja o seu microscópio, você não vai encontrar lá no DNA a esperança, o amor, o propósito. Então, se tudo importa, então realmente nada importa. E é por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele descreve aqueles que estão separados de Cristo como sem esperança e sem Deus no mundo, em Efésios 2:12. Não há nada disso no DNA. Não há esperança no DNA. Então, o homem está sem esperança e sem Deus no mundo. E não há como ele encontrar isso em seus laboratórios. Não há como encontrar esperança em seu DNA. Tudo isso é realmente uma boa notícia para o cristão. O ataque violento e contínuo do secularismo desenfreado em nossa cultura pode ameaçar, nos levar ao desespero, e tem levado. E quanto mais cristãos pensam como secularistas e não com a palavra de Deus, e não com racionalidade, mais cristãos desesperados como o mundo você vê, e é próprio, é bom que seja assim, já que não há nenhuma esperança para quem realmente se apega àquilo que o DNA está fazendo. Mas, se nos desesperamos, nós removemos os nossos óculos espirituais e os substituímos pelos óculos escuros da descrença. Só existem cristãos desesperados porque há muito tempo eles tiraram os óculos espirituais e substituíram pelos óculos escuros da descrença, da impiedade, de Deus sendo substituído pelo nada. Então, em vez disso, nós devemos ver que a paisagem árida e vazia
do secularismo é um cenário perfeito que permite que a realidade da esperança cristã brilhe em relevo, brilhe como estrelas numa noite escura. Uma das passagens da Escritura com o ensino mais concentrado sobre esperança cristã é 1 Coríntios 15. A conclusão de Paulo explica como a esperança cristã deve ser no terreno atual. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, na verdade inamovíveis, não é? Nada pode tirar você do lugar, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, no verso 58. O que nos motiva, o que motiva esse arauto da esperança que Paulo é e que eu e você devemos ser, é o foco central do argumento de Paulo nesse capítulo. O foco é a ressurreição de Cristo. Há três coisas a serem destacadas no argumento de Paulo. Primeiro, quando Paulo diz: se em Cristo temos esperança somente nesta vida, então de todas as pessoas nós somos as mais dignas de pena, no verso 19. Então as palavras mais importantes nessa declaração são em Cristo. O que Paulo quer dizer é que não é que a esperança nesta vida seja apenas uma esperança lamentável, embora seja, se ela é apenas nessa vida. Mas em vez disso, o que é lamentável sobre a esperança apenas desta vida é que aqueles que estão em Cristo colocaram sua confiança em alguém que está morto. Porque se a nossa esperança é só nessa vida, então daí decorre que Cristo está morto. E confiar em quem está morto é o fim da esperança. Se a esperança de alguém é confiar em alguém que está morto, essa esperança é totalmente fútil. Porque Cristo vive, nós vivemos. E só essa vida pode ter e dar esperança. Em segundo lugar, é a ressurreição de Cristo que é a única garantia da nossa própria ressurreição. Então ele diz no 22: pois assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, depois na sua vinda, os que pertencem a Cristo. Então nossa esperança de vida nova e eterna é porque estamos em Cristo e porque Cristo ressuscitou. Em terceiro lugar, a esperança cristã requer a destruição do último inimigo, que é a própria morte. Então, esse inimigo ainda está ativo e ele ainda mata as suas vítimas, mas, apesar disso, os seus dias estão contados. Então, Paulo diz a partir do 54, quando o perecível se revestir do imperecível e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o ditado que está escrito: ó morte, a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo ressuscitou. Então, para aqueles que estão em Cristo, porque ele ressuscitou, o inimigo final e terrível será morto para sempre. E quando a morte finalmente for levada à morte, então nós que estamos em Cristo viveremos com ele no novo céu e na nova terra, e a esperança não vai mais existir. Finalmente a esperança não existirá mais, porque no novo céu e na nova terra, com nossos corpos imperecíveis, a esperança terá servido a sua nobre tarefa e terminado o seu trabalho. E a morada de Deus será com o seu povo, como Apocalipse 21:3 diz. E lá, pela primeira vez e por toda a eternidade, nós o veremos como ele é, para sempre, como 1 João 3:2 diz. Pela fé, nós estamos unidos a Cristo.
pela esperança, nós vivemos em Cristo. Na eternidade, quando a morte e suas consequências não existirem mais, nós iremos para sempre permanecer em seu amor, como ele diz em João 15, 9. Portanto, por enquanto, e para aqueles que estão em Cristo, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus, como está em Romanos 5, 2. E não somente nisso, podemos nos alegrar em nossas tribulações momentâneas. Mas você não pode ter esperança e, ao mesmo tempo, abraçar qualquer coisa que o humanismo secular tem trazido em sua irracionalidade para nós. Infelizmente, muitos cristãos, quando falam agora sobre a alma, sobre a vida, sobre o propósito, eles estão só ecoando o humanismo secular e fingindo que há alguma esperança para eles, como não há. Se essa é a visão de mundo que eles têm, o destino deles é o mesmo desse mundo desesperado que vai de mal a pior. Deus tenha misericórdia de nós. Amém, queridos. Amém.